O segundo capítulo do livro Empreendedorismo e Inovação apresenta abordagens para ajudar profissionais de TI a identificar oportunidades e transformar ideias em soluções de valor. Em um cenário de rápidas mudanças, compreender o usuário, validar hipóteses e integrar design thinking, mapa de empatia, proposta de valor, Lean Startup e ágil permite criar produtos escaláveis alinhados ao mercado. Na missão de desvendar os problemas do usuário, o Design Thinking se apresenta como uma abordagem centrada no ser humano, criada para impulsionar a inovação por meio da empatia, da colaboração e da experimentação. Ele integra a sensibilidade ao comportamento das pessoas com a lógica de negócios e as possibilidades tecnológicas, permitindo que equipes desenvolvam soluções desejáveis, viáveis e factíveis. Essa perspectiva se conecta diretamente ao perfil do desenvolvedor empreendedor, que precisa unir criatividade, visão estratégica e compreensão profunda das necessidades reais do usuário. O modelo tradicional do Design Thinking é composto por 5 etapas. A primeira é a empatia, momento em que buscamos entender o contexto, as dores e as motivações das pessoas envolvidas. Em seguida, vem a definição, fase em que sintetizamos essas descobertas para formular claramente o problema que precisa ser resolvido. A terceira etapa é a ideação, dedicada à geração de alternativas criativas, explorando diferentes caminhos sem restrições iniciais. Depois, avançamos para a prototipagem, quando transformamos ideias em representações tangíveis, simples e rápidas, que permitam visualizar e testar a solução. Por fim, na fase de teste, avaliamos o protótipo com usuários reais, coletando feedback para ajustar, refinar ou até redefinir o problema. Essas 5 etapas funcionam como um ciclo contínuo, permitindo que equipes aprendam rapidamente, reduzam riscos e desenvolvam soluções que combinam o desejo do usuário, viabilidade de negócio e capacidade tecnológica. A fase de empatia é especialmente importante porque mapeia os problemas reais e as dores que influenciam a experiência do usuário. Ela também auxilia na declaração do problema, ao sintetizar quem é o usuário e qual é sua necessidade concreta. Ferramentas como o mapa da empatia são fundamentais nessa etapa e também na fase de definição, pois contribuem para a construção do mapa da jornada do usuário, que revela pontos de contato, emoções, gargalos e momentos críticos. Na terceira fase, a ideação, o brainstorming se destaca como técnica para gerar grande volume de ideias, seja em grupo ou individualmente, priorizando quantidade e colaboração, sem julgamentos prematuros. A quarta fase, prototipar, pode utilizar recursos como o storyboarding, que apresenta a experiência do usuário em forma de quadrinhos, ilustrando o contexto de uso da solução. Também é possível criar protótipos interativos, com ferramentas como o Figma, produzindo simulações de média ou alta fidelidade que aproximam o usuário do funcionamento real do produto. Por fim, na fase de testar, realizamos testes de usabilidade, observando o usuário executar tarefas específicas no protótipo. Uma técnica comum é o protocolo de pensar alto, em que o participante verbaliza tudo o que está fazendo e percebendo durante a interação. O processo de design thinking evidencia como a empatia é essencial para a inovação. Ao compreender profundamente o usuário, o desenvolvedor empreendedor passa a propor soluções mais assertivas, conectando tecnologia, experiência e valor percebido. É essa capacidade de transformar dores reais em oportunidades que sustenta a inovação consistente dentro das organizações. Vamos analisar um exemplo prático, como a readequação de um formulário de cadastro de um aplicativo financeiro. Esse exemplo ajuda a visualizar como cada fase do design thinking pode ser vencida por uma ferramenta específica e como elas se conectam para resolver um problema real. Na fase de empatia, a equipe investiga o comportamento do usuário por meio de visualização no atendimento e entrevistas. As informações obtidas são descritas em um mapa da empatia, que revela o problema, segundo os usuários. Telas longas, excesso de campos, medo de fraude e abandono justamente no envio de documentos. A partir disso, ficam claras as dores, falta de clareza,
burocracia e insegurança. E os ganhos desejados, como rapidez, transparência e segurança. Com essas evidências, a fase de definição reformula o problema, tornando-o mais objetivo. Como tornar o cadastro mais claro, seguro e rápido, reduzindo a ansiedade do usuário? Essa pergunta orienta todo o processo. Na fase de ideação, o brainstorming é direcionado para atacar as dores identificadas. São propostas soluções como a simplificação do formulário com o Progressive Profiling, o uso de cadastro via redes sociais ou gov.br, micropílulas de texto para explicar o uso dos dados e um chatbot de suporte na etapa de envio de documentos. Essas ideias convergem para uma proposta de valor objetiva, oferecer um cadastro rápido, transparente e seguro. Na fase de prototipagem, essa proposta ganha forma em um protótipo de baixa fidelidade. A equipe cria uma tela inicial com 3 etapas claras, adiciona avisos de conformidade com a LGPD e selos de segurança e reorganiza os campos em blocos menores e dinâmicos. O formulário passa a ser uma experiência guiada, alinhada às necessidades do usuário. Por fim, na fase de testes, o protótipo é avaliado por usuários reais. A equipe observa não apenas se o cadastro é concluído com mais rapidez, mas também se o usuário se sente mais seguro e menos ansioso. Esse exemplo mostra, de forma direta, como cada fase e ferramenta do Design Thinking se complementa, transformando um problema concreto em uma solução mais humana, eficiente e confiável. Após entender o usuário com Design Thinking e definir uma proposta de valor clara, é hora de testar. Inovar em TI não é criar soluções completas, mas validar hipóteses rapidamente, aprender com o comportamento do usuário e ajustar o produto. A Lean Startup conecta-se aqui, oferecendo um método ágil para reduzir riscos e acelerar o aprendizado. O ciclo Build, Measure, Learn é o coração da metodologia Lean Startup. Ele começa com o Build, onde são criados MVPs e experimentos rápidos para transformar hipóteses em algo testável. Em seguida, vem o Measure, momento de mensurar resultados e observar o comportamento real dos usuários. Por fim, o Learn, etapa de aprendizado e ajuste em que as descobertas orientam novas iterações. Esse movimento contínuo conecta a proposta de valor à criação de produtos escaláveis, reduzindo desperdícios e acelerando o aprendizado. Assim, o ciclo Build, Measure, Learn permite construir algo testável, medir o comportamento do usuário e aprender com os resultados, decidindo se é hora de pivotar ou perseverar. A velocidade com que uma equipe percorre esse ciclo define sua capacidade de inovar de forma sustentável. Voltando ao exemplo do formulário de cadastro, o Design Thinking identificou a dor central do usuário, a insegurança no envio de documentos e a lentidão no processo de cadastro. Essas descobertas se transformam em 2 hipóteses de negócio na Lean Startup. A primeira afirma que, com avisos de LGPD e micropílulas explicativas, o abandono na etapa de documentos deve cair 25% ao reduzir o medo de fraude e vazamento. A segunda propõe que, com blocos dinâmicos e login via gov.br, o tempo de cadastro deve cair pela metade e a conversão aumentar 15%. Como integrar APIs de terceiros, desenvolver chatbot e reestruturar o banco de dados para Progressive Profiling gera alto custo antes da validação, opta-se por escalonar a solução e adotar a primeira hipótese como foco do MVP, direcionando esforços para o maior gargalo, o medo no envio de documentos. A aplicação do ciclo Build, Measure, Learn produz o seguinte resultado. Em Build, o MVP é ativado via Feature Flag para comparar 2 fluxos. O grupo A utiliza o cadastro original, com telas longas e sem avisos de segurança, onde ocorre o abandono. O grupo B recebe as melhorias do MVP, avisos de LGPD, micropílulas e suporte humano na etapa de documentos. Essa comparação revela se as intervenções aumentam a confiança e reduzem o abandono. Em Measure, monitoramos o comportamento dos usuários por telemetria e analytics.
A métrica principal é a conversão na etapa de upload de documentos. As métricas secundárias incluem tempo na tela, cliques no suporte e taxa de abandono do onboarding, indicando hesitação, dúvidas ou desistência no fluxo. Finalmente, no estágio Learn, após analisar 2.000 usuários, a equipe define o rumo. Se a conversão do grupo B subir 30%, confirma-se que o problema era confiança, e o MVP é adotado. Se a conversão permanecer baixa e muitos acionarem o suporte por falha na câmera, o problema é técnico, e o foco passa a ser corrigir o módulo de captura de imagem. A identificação de oportunidades em TI não acontece por acaso. Ela nasce de uma combinação estruturada de empatia, experimentação e adaptação contínua. Quando aplicamos Design Thinking, mergulhamos profundamente na realidade do usuário. O mapa de empatia nos ajuda a organizar suas dores, desejos e expectativas. Por sua vez, o brainstorming amplia o repertório criativo, enquanto a proposta de valor orienta a solução. Já o Lean Startup valida hipóteses rapidamente e as metodologias ágeis garantem evolução contínua do produto. Juntas, essas abordagens formam um ciclo de inovação que integra tecnologia, negócio e experiência do usuário. Ao dominar esta abordagem, o desenvolvedor transforma problemas reais em oportunidades. Mas é preciso ainda criar modelos de negócio viáveis, definir monetização e validar o mercado. Isso leva ao estudo de modelagem de negócios digitais, incluindo o Business Model Canvas, modelos como SaaS, Freemium e Marketplace, e validação com MVPs, que veremos no próximo capítulo.